Estamos começando mais um Fiusa Cast e hoje eu estou com um episódio muito especial. Todo mundo que assistir esse episódio vai aprender muito, eu tenho certeza, porque eu estou com um convidado especial aqui, o Bernardo. Esse cara ele tem uma carreira ímpar. Antes dele se tornar médico, ele já atendia com a parte realmente de psicoterapia e já ajudou muitas pessoas antes mesmo de se tornar médico. E agora, já com a faculdade de medicina em dia, né, formado, graduado, Sim. ele faz um tratamento muito diferente que ele vai contar um pouquinho para vocês aqui. Seja bem-vindo, Bernardão. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder trazer um pouquinho de conhecimento, né? Poder conversar contigo aí. A gente já se conhece de longa data, mas não tão longa assim. E é uma grande alegria mesmo poder compartilhar estar aqui nesse podcast e talvez ajudar e trazer alguma informação nova, né? Espero ser útil. O Bernardo, ele trata, pessoal, muito a parte... Ele pensa muito no tratamento integralizado e traz muito a inteligência emocional, né? A parte emocional, evolutiva, para a realidade da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está querendo realmente ter um melhor rendimento ali na parte do trabalho, ter um melhor rendimento no esporte. Ele faz não só a parte metabólica do paciente, como ele cuida do hábito, então ele cuida também da inteligência emocional, que é hoje o que a gente traz bastante ali para a realidade da Essência, para a realidade dos meus atendimentos, porque quando eu comecei a atender medicina, eu era um bom cirurgião, né? Cirurgião é aquele cara que briga com todo mundo, xinga todo mundo e acha que tá certo. Mas isso a gente acaba destruindo a equipe, a gente não consegue ter uma sequência ali e a gente acaba não tendo realmente uma evolução na vida. Então, quando eu comecei a pensar nessa parte de trabalhar minha parte mental, meu autoconhecimento, os pilares realmente da inteligência emocional, foi quando eu eu tenho certeza que minha vida realmente mudou. Então, para você, a gente vai trazer um pouquinho dessa parte psicológica. Conta pro pessoal, então, quais são os pilares da inteligência emocional, assim, Bernardão? A inteligência emocional, ela tem alguns pilares, né? Então, tem ali, quando o Goleman, né, o Daniel Goleman, ele trouxe, né, esse estudo, ele falou sobre uma empatia, falou sobre uma comunicação, ele trouxe alguns pilares ali dentro. Eu gosto muito de pensar na inteligência emocional como um conjunto de fatores, né? Porque somos corpo, mente e espírito, né? Temos as três coisas ali. Então, beleza. Se o meu corpo meu corpo não é a coisa mais importante que eu tenho, né? Tem coisas mais elevadas em mim. Mas o meu corpo ele precisa estar rodando bem. Se eu não consigo levantar da cama de manhã, não vou conseguir buscar virtudes mais elevadas. Então, beleza. O meu corpo está rodando bem, a minha mente está afiada, aí sim, com empatia, com autocontrole, com automotivação, com a comunicação assertiva, né? Usando essa mente ali extremamente afiada mesmo, né? Então eu consigo conquistar coisas, aí sim eu consigo saber se essas coisas são boas para mim ou não, e aí entra a parte do espírito mesmo. Então não adianta eu estar com um corpo bom, né? com shape ali, conseguindo fazer minhas coisas, motivado, com determinação, tenho capacidade para ter uma inteligência emocional, para articular as coisas, se eu uso isso para fazer mal, né? Se eu uso isso para fazer coisas erradas. Então, tem um alinhamento ali dentro, eu acredito. E, bom, hoje a gente já tem o conhecimento do eixo intestino-cérebro, né? Então, o corpo, ele influencia muito nas nossas emoções, assim como as nossas emoções também somatizam no nosso corpo. Então, essa inteligência emocional, eu acho que ela entra mesmo ali num conceito onde eu consigo juntar essas duas partes, né? Ter um corpo saudável, um corpo que responde aos estímulos externos e que tem capacidade de completar e concluir as tarefas, e uma mente que é capaz de lidar com essas tarefas que cada vez são maiores, né? Cada vez nossos desafios vão crescendo ainda mais, vão sendo mais difíceis, mas a gente vai ficando mais maduro e, bom, algo que eu precisei lidar com um desafio, quando eu vou lidar com um desafio um pouquinho maior depois, eu não preciso aprender tudo isso aqui, eu só preciso aprender isso aqui, né? Então, é uma construção mesmo. Eu acho que essa inteligência emocional, ela vem muito nessa questão de saber gerenciar o meu corpo, saber gerenciar o meu espírito e usar isso ao meu favor para construir coisas boas na minha vida, né? Para ter
ganhos ali, né? Eu acredito que é essa inteligência emocional que eu acredito, né? Mas, obviamente, a gente tem uma teoria toda por trás disso e já está muito bem embasada e funciona muito bem, né? Eu acredito que não dá para a gente pensar numa mudança realmente, de uma transformação de uma vida, pensando apenas no... Porque, assim, às vezes o paciente ele quer que você chegue e você prescreva alguma coisa para ele que realmente vai transformar a vida dele, né? Mas ele tem que transformar a própria vida, a gente dá só o caminho para ele, né? Então, quando a gente pensa, fala assim, cara, você precisa mudar o seu hábito. Ah, mas eu não consigo. Poxa, faltou inteligência emocional. Cadê a sua automotivação, que é um dos pilares da inteligência emocional? Se você não consegue se automotivar, você precisa de um terceiro para se motivar sempre. Poxa, em que pé que você tá, né? Como que você vai conseguir manter seguir um hábito mais adequado, né? E aí a gente vê que hoje nós somos um país, né, que nós não temos pessoas maduras o suficiente para assumir todas as dificuldades do dia a dia e conseguir ali deixar em equilíbrio, né? Que realmente é isso que você falou. Não é só você que fala, né? Uma das coisas que a gente vê lá no processo Hoffman, ele fala muito isso, né? Que o círculo é o corpo, a inteligência emocional, que é a inteligência que você aprendeu ali na infância, a inteligência intelectual, que é a inteligência do adulto, e o espírito. Então, para você chegar realmente a algarear algo espiritual, você precisa estar com todas as outras inteligências e o seu corpo adequado, né? Perfeito, perfeito. O paciente, ele não quer emagrecer, ele quer ser emagrecido. O paciente, ele não quer se curar, ele quer ser curado, né? Então, hoje a gente recebe no consultório o cara que quer tomar uma pílula, né? Que é uma pílula mágica ali para resolver os problemas da vida dele. Então, é uma terceirização dessa responsabilidade que ele deve ter sobre sua vida. Claro que a gente tem algumas disfunções fisiológicas, né? Cortisol ali, uma desregulação de neurotransmissores, que vai dificultar essa inteligência emocional da pessoa, né? Então, esse caminho, o corpo ele pode dificultar muito. Então, é nosso trabalho como médico regular esse corpo físico, essa fisiologia, essa bioquímica do paciente, para que ele consiga construir novos padrões de pensamento. A gente tem duas formas de lidar com isso, e é muito observável na realidade, de certa forma, que é o bottom-up e o top-down, né? Então, eu posso mudar a química do paciente, né? A bioquímica do paciente, eu posso colocar em uma medicação, uma suplementação, né? Fitoterápicos, e isso vai fazendo com que ele vá desenvolvendo um quociente emocional e intelectual maior. Ou eu posso fazer o contrário, que é quando a pessoa tem uma vida espiritual, quando ela tem, sei lá, algum tipo ali de decisão, algum fator desencadeante, que ela, por uma questão de pensamento mesmo, uma questão de propósito, ela consegue mudar o resto, né? Uhum. Então, beleza, eu posso, através da atividade física, ajudar um paciente a sair de um estado depressivo, assim como, sei lá, na religião, o paciente pode sair desse estado depressivo, né, na parte cerebral, e aí sim, através dos hábitos de vida dele, vai mudando a parte bioquímica também do corpo, né? Então, tem essas duas formas de lidar. E é justamente saber balancear essas duas coisas, né? Trazendo ali intervenções psicoterápicas no atendimento e trazendo intervenções médicas também, físicas ali no atendimento, que esse processo torna muito mais efetivo, né? Então, não é só dar uma medicação, tem muito médico, né, que vai tratar a parte mental, 15 minutinhos de consulta, prescrição, beleza, um abraço, volta daqui uns dias aí pra gente se ver. Tem que ter ajudar o paciente a reprogramar. A depressão, ela não é só uma falta de neurotransmissor, também, mas ela é uma inflamação cerebral ali, uma neuroinflamação, ela é uma repetição de padrões negativos, de pensamentos negativos, autodepreciativos. Então, o medicamento, ele ajuda? Ajuda, né? Geralmente em pontos mais crônicos, assim, quando a gente tem uma coisa mais agravada. Mas precisa todo um trabalho diário, constante, para que a pessoa saia desse estado, né? Então,
saber equacionar e balancear essas duas coisas, eu acho que é realmente muito importante. E é algo que tu veio aprendendo, né, na tua carreira médica. Eu passei muito tempo em centro cirúrgico também, não como médico, mas como estudante interno de medicina. E a gente consegue ver o médico que tem a equipe de enfermagem na mão e os médicos que não têm a equipe de enfermagem na mão, né? Isso tem a ver com o quê? Com inteligência emocional, né? Então, eu sempre brinco, né? Que a equipe de enfermagem pode ser a glória ou a ruína do médico, né? Então, se tu não tem uma boa relação ali, tu não consegue trazer um cuidado, um carinho, uma empatia com a equipe de enfermagem, sem dúvida nenhuma, coisas vão passar despercebidas aos teus olhos, né? E às vezes até mesmo por birra, né? Por falta de vontade ali. Eu não vou ajudar ele ficar me xingando o tempo inteiro. Então, desenvolver isso, né? Não só para o paciente, mas nós mesmos como profissionais ou empresários, empreendedores, é algo extremamente importante, né? Aquela ideia do chefe ruim, que fica brigando com todo mundo, não faz mais tanto sentido, né? Hoje, tendo o conhecimento que a gente tem, sabe que tratar as pessoas bem, tratar a equipe bem e fazer a equipe vestir a camisa, né? Ter o sentimento de dono ali também, falar, cara, eu gosto dessa empresa, eu gosto desse trabalho, eu gosto do meu chefe, faz os negócios prosperarem muito mais, né? Então... cara, e o que aconteceu comigo foi justamente isso, né? Eu já era empresário desde quando eu terminei a residência, né? Eu já montei meu primeiro negócio desde que eu terminei a residência. E eu sentia que eu chegava num lugar, a primeira coisa quando eu falava com alguém, cara, todo mundo tinha medo. Eu sou exigente e incisivo, porque eu quero o melhor. Eu entendo isso. Só que tem N jeitos de falar. Se você é exigente e incisivo e não é educado e você não está aberto a ser prestativo nesse mesmo momento, você não vai ter sua equipe na mão. E eu não tinha. E eu tive várias quebras. Então, já tive brigas com enfermagem, tive brigas com várias pessoas. E quando eu me vi que eu quebrei várias relações e quebrei algumas empresas, eu falei, poxa, será que todo mundo está errado ou sou eu que estou errado? Então, eu parei para fazer essa análise e falei, cara, não. Vem aqui, vou abaixar aqui o meu tom. Beleza, eu sou bom, eu entrego resultado, mas não tem problema eu ser bom. Não basta você ser bom para você ter tudo, né? Você precisa de outras habilidades. E dentro do que a gente hoje vê, como hoje a gente consegue, a gente tem vários negócios, eu consigo cadenciar todos os negócios. Né? Então, dá cadência. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. A gente compra um negócio lá, eu sei que vai ter as dificuldades. Mas, se fosse o Léo de antigamente, jamais conseguiria cadenciar. Porque ele ia ficar estressado, ele ia ficar bravo com todo mundo, ele não sei o quê, blá, 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 e aí ia acabar a relação. E se o médico não começar a aprender isso, que para ele ter um consultório de sucesso, ele precisa ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa madura, também não vai adiantar, né? Então, o paciente, não é só o paciente que tem que pensar nisso, o médico tem que pensar nisso, né? Poxa, ele quer ter quero ter aqui um consultório que dá certo, quero ter aqui... Pô, aí você falou, a equipe tem que estar na mão, as pessoas têm que pensar como eles, né? Tem que fazer o que eles fazem. Então, hoje, eu consigo realmente gerar esse respeito através do exemplo. As pessoas que não gerem esse respeito, ela acaba realmente arrebentando com a equipe e acabou, né? Você não consegue ter mais, né? O Olavo, né? O Olavo de Carvalho, ele tem uma das aulas lá, um exemplo que ele utiliza. Está falando sobre alguma coisa, né? Pequeno, mas ele traz um exemplo muito bom que ele diz o seguinte, olha, se o teu projeto é bom... Cara, eu teve uma ideia brilhante, né? De um negócio que vai faturar muito e que vai ajudar muitas pessoas e algo excelente. Mas tu não tem os meios para implementar isso, seja financeiro, angariar fundos, né? Ou seja de equipe, ou seja de pessoal, esse projeto é ruim. Né? Não é porque na tua cabeça ele é bom, se ele não consegue vir para a realidade, ele é ruim. Né? Ele estava falando sobre algumas outras coisas. Mas é justamente isso. Olha, se eu sou um ótimo médico, eu sou um ótimo empresário, mas eu não consigo fazer minha equipe andar comigo e motivar as pessoas e fazer elas ter a mesma visão do que eu. Eu devo estar rodeado de ignorante, imbecil, né? de imbecil. Então, assim,
Não, né? Na verdade, o problema tá contigo, cara. Não tem nada a ver com o pessoal da equipe, né? Tu não tá conseguindo trazer isso para a realidade. E justamente quando tu percebeu isso e desenvolveu essa capacidade, cara, o jogo muda, né? O jogo muda. Tu começa a ter sucesso mesmo, tu começa a ter cadência ali, as pessoas começam a acreditar na tua ideia, né? Eu lembro que quando eu fui escolher a minha secretária, né? Já tinha um certo conhecimento. E aí eu fiz uma seleção com os meus seguidores no Instagram. Aí eu falei, cara, eu vou pegar alguém que é de casa já, que sabe como é que eu penso, que já tem uma proximidade ali com a minha ideia. Vai que eu tenho alguém que trabalha com isso, né? E aí eu coloquei lá um formulário para o pessoal se inscrever. Teve 500 e poucas respostas, 600 e poucas respostas, né? Algumas muito fora da realidade, mas me chamou muito a atenção que teve, sei lá, umas 10 pessoas e uma em especial que, cara, tinha muito negócio, né? A família tinha uma empresa grande, ela controlava os negócios da família, tinha 30, 40 funcionários. E ela disse, mas a minha empresa está rodando bem e eu agora estou em busca de novos conhecimentos. Eu aceito trabalhar de graça para ti, só para ter o contato contigo, porque eu sei que eu vou evoluir muito. Eu falei, caramba, a pessoa ela acredita mais em mim do que eu, praticamente, né? Então, ela queria estar perto, né? Ela queria ter a visão que eu tenho, queria estar junto ali comigo. E isso foi uma coisa que mudou uma chave aqui em mim. Falei, cara, dá pra gente fazer as pessoas acreditar no propósito que eu tenho, na visão de mundo que eu tenho, no ideal que eu tenho, porque ele é bom, né? E isso já aconteceu muito aí com uma propaganda aí que veio se disseminando no mundo, mas não era uma propaganda para algo bom, né? E hoje muitas pessoas acreditam nisso. Mas se eu conseguir fazer isso pro bem, cara, aqui eu acho que está a chave do sucesso, né? Fazer as pessoas acreditarem um pouco nisso. Então, foi ter essa visão mesmo de que fazer as pessoas quererem aquilo que tu quer, porque tu tem clareza, tu tem uma comunicação adequada, tu tem uma inteligência emocional, uma empatia, uma automotivação, tu vai em busca daquilo que tu acredita, isso é atraente, né? Então, as pessoas querem estar perto, as pessoas querem querem experimentar o mundo como tu experimenta, né? E isso tem muito a ver também com o que a gente estava falando da inteligência emocional. E, claro, eu sempre brinco que nós temos um amigo em comum aqui, o William, né? E o William, ele meio que mudou minha vida financeira, né? A forma com que eu ganhava dinheiro, a forma que eu enxergava o trabalho, eu tinha uma visão muito limitada sobre isso. Eu era muito do ideal, né? Mas, beleza, as contas estão aí, final do mês fecha, tá tudo certo. E ele falou assim, cara, vamos pensar nisso como uma empresa, vamos pensar nisso como um negócio. Mas como que aconteceu esse meu encontro com o William? Foi num dia, eu estava num curso em São Paulo, estava com alguns amigos lá, não conhecia ele, e aí fomos eu e esses amigos ali, alguns casais que estavam juntos, íamos ir no restaurante. Nós chegamos no elevador, e aí um falou assim, cara, tem um restaurante aqui perto que o prato individual dá para umas 8 pessoas comer. É muita comida. Meu Deus, o prato é muito grande, e é muito bom, e é barato. Vamos lá. Aí tava o Will atrás, assim, né? Ele é gigantesco, é fisiculturista. Isso aí me interessa, né? Aí eu falei, vamos com nós, então. Aí ele foi junto. Foi o dia que eu conheci ele, a gente conversou muito lá. E depois disso, a gente estreitou a relação ali pelo Instagram, fomos conversando. E aí até que, né, ele me ajudou a ter essa mudança de mentalidade. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu tava muito bem aquele dia, meu corpo, né? Eu estava disposto, eu estava feliz, eu estava motivado, eu estava com a minha esposa, eu estava ali num lugar de um conhecimento que eu gostava, com amigos que eu gostava, eu tinha tomado a minha suplementação, né? Meu corpo estava rodando bem. Eu tinha inteligência emocional. Cara, eu sabia me comunicar, eu tinha uma automotivação, eu tinha uma empatia, eu queria entender as pessoas, eu estava com uma mente afiada. E eu estava querendo aquilo que era bom, né? Eu estava querendo aquelas coisas mais elevadas. E isso atraiu ele, né? Isso foi uma coisa que ele viu uma bondade ali, né? Sem soberba, mas ele viu uma bondade, ele viu, cara, esse cara é legal, né? Esse cara é bom, ele tem um certo conhecimento.
E a partir disso mudou minha vida financeira, a partir disso mudou meus relacionamentos, a partir disso mudou muita coisa. Então, quando eu tenho o pilar do corpo, né, da mente ali, da inteligência emocional e do espírito alinhado, cara, é muito difícil um relacionamento não dar certo. É muito difícil minha vida financeira não dar certo. É muito difícil as outras coisas não darem certo. Então, é uma consequência mesmo dessa construção. Cara, por que geralmente dá briga no relacionamento? Porque eu acordo de mau humor. Porque eu acordo chato. Porque eu não tenho energia. Porque eu não tenho uma inteligência emocional para entender a outra pessoa. Vai dar briga. Se eu tenho tudo isso, vai dar briga? Sim, mas vocês vão sair rápido dela. Né? Essa coisa vai acabar o quanto antes. Quando um quer, dois não briga, e os dois têm que estar na mesma posição, Exato. né? Então, quando há um desequilíbrio realmente entre as energias, né? Isso que é realmente entre todas as pessoas. Então, se uma pessoa está muito aqui com muita energia e está tentando puxar outra que está muito baixa de energia, também é difícil, né? Mas vale dessa pessoa que está muito baixa entender que ela está baixa, nossa, eu preciso elevar para conseguir estar no mesmo nível, né? E isso é muito interessante. Mas como que você começou a estudar isso, assim, durante a faculdade de medicina? Por exemplo, durante a minha faculdade de medicina eu estava, sei lá, fazendo coisas que eu não posso falar aqui no podcast. Mas também acho que teve um pouco de diferença. Eu entrei na faculdade de medicina muito cedo, né? Então eu comecei com 17 anos e terminei com 23. Então talvez eu não tinha maturidade para ter isso. Mas você veio de uma outra história e conseguiu desenvolver essa maturidade durante a faculdade, né? Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Temos tempo aí. Hoje separamos amanhã para você. O Iago descancelou todos os compromissos. Show de bola. Perfeito. Então vamos fazer. O corte vai ter 2 horas dessa podcast. 12 episódios. Isso foi uma construção, né, da minha personalidade por alguns fatores. Beleza. Eu quero introduzir aqui uma ideia de camadas da personalidade, né? As 12 camadas da personalidade é uma teoria do professor Olavo, que na verdade não é uma teoria, é uma descrição, né? Porque tu consegue descrever as coisas que realmente acontecem. Então, nós nascemos, né? Nascemos com uma forma, né? De um certo jeito, ganhamos uma hereditariedade, né? Nascemos em uma família, num tempo específico, num país específico. Somos frutos de um meio, né? Somos frutos de um meio. Depois, né? Quando criancinha, começamos a aprender a medir o mundo, né? Então, minha filhinha vai fazer 11 meses agora. O que ela faz? Ela vira o copo de água no chão 20 vezes. Por quê? Ela está aprendendo a medir o mundo, né? Ela está vendo que toda vez que ela derruba, vira o copo, a água cai no chão. Então, olha, isso é uma verdade, né? Ela acabou de descobrir a gravidade sem saber que existe gravidade, né? Então, a gente mede o mundo mesmo. A gente vai vendo a criancinha que vai naqueles brinquedinhos assim de ficar passando o negócio, né? E para não encostar ali, fica algumas horas ali brincando com aquilo. Para nós não faz sentido nenhum. Ela está medindo o mundo. Depois, né, na quarta camada, ela vai medir o mundo afetivo dela. Então, ela vai saber se ela é capaz de amar e se ela é amada, né? Então, sabendo que ela é amada pelos pais, por Deus, seja lá quem for, sabendo que ela é amada, beleza, ela tem uma segurança emocional que permite ela ir para o mundo descobrir a força dela, né? Olha, eu tenho minha base de apoio aqui, né? Então eu posso ir para o mundo agora. Mais ou menos a fase do adolescente, né? Que vai lá medir força, quer se dar bem no esporte, quer aprender a tocar guitarra, quer fazer aquelas coisas ali. E também, às vezes, medir força com os próprios pais. Sim, né? isso com certeza. Então, eu acho que até sei lá, a menina, até ela ter realmente a primeira menstruação e o menino, até a gente tem a primeira ejaculação, é quando ele tem esse boom hormonal e ele começa a medir forças, né? Por isso que existe um aborrecente. Na verdade, o aborrecente, minha filha tá numa fase já dessa. Mas os pais usam inteligência emocional, que é a fase deles. Se a gente bloquear isso aí, a gente está bloqueando a construção de uma personalidade que ele precisa ter, que é dele, é a vida dele. Às vezes eu falo para minha filha, filha, cara, você não tem que fazer o que eu quero, tem que fazer o que você quer. Tá na hora. Não tem que fazer o que sua mãe quer. O que você quer? Você já entende. Porque assim, o pai e a mãe, eles servem para quando a criança fazer uma cagada, ou sei lá, cometer um equívoco que vai cometer, apoiá-lo. Não julgá-lo.
Perfeito, né? perfeito. Então, a gente está indo... Ó, pessoal, escuta bem isso aí, que as camadas são muito interessantes. A gente tem uma aula disso aí, poucas pessoas conhecem isso aí. Isso é verdade, pior que é verdade. Então, graças a Deus, vem sendo cada vez mais difundido aí no Brasil. Tem muita resistência por causa do criador, né? Do quem descreveu as 12 camadas. Então, tem uma briga aí, um fla-flu, né? Do pessoal quanto a ele. Mas ele é um gênio, né? É um gênio. É uma pessoa ali que teve um conhecimento que... N áreas do conhecimento, inúmeras áreas do conhecimento, que a gente hoje que tem um conhecimento, tem uma vida intelectual mesmo, estuda um pouco mais, tu consegue olhar e falar assim, cara, a gente está diante de um gênio, né? Infelizmente já fez sua passagem, né, para o outro lado, mas o conhecimento dele ficou. Então, ali na quinta camada, essa é a camada da força mesmo, né? Vai medir força. A sexta camada é a camada da utilidade. Então, assim, beleza, eu já tenho força no mundo, mas eu quero ser útil e ganhar dinheiro com ela, né? Então, eu começo ali, beleza, eu aprendi na quinta camada a cozinhar, né? Cozinho muito bem, que nós temos um grande cozinheiro aqui dentro. Então, eu cozinho muito bem. Mas, tá, agora não é mais só por mostrar que eu sei cozinhar. Agora eu quero fazer disso um negócio, quero ganhar dinheiro com isso aqui, né? Quero alimentar as pessoas, quero ver as pessoas felizes ali. E aí, beleza, essa é a sexta camada, a camada da utilidade. Depois vem a sétima camada, né? Que é, ok, eu já sei cozinhar, eu já ganho dinheiro com isso, agora eu começo a ter um papel social. Então, sei lá, eu abro um restaurante, eu tenho um monte de funcionário, eu tenho um papel ali na comunidade, eu distribuo algumas marmitas ali pro pessoal à noite, eu tenho um relacionamento, sou casado, tenho filhos, tenho obrigações, né, com a minha empresa, com a minha comunidade em si. Eu tenho um papel social, eu não posso mais desertar, né? Assim, não dá para eu voltar atrás, tem muitas coisas que dependem de mim. E a oitava camada seria a camada do... Beleza, eu já tenho um papel social, já tenho muitas coisas que dependem de mim, mas o que eu estou fazendo hoje, isso faz sentido perante a minha morte ou não? Né? Então, retifico ou ratifico isso aqui que eu estou fazendo? Né? E aí a gente vai ter a nona camada, que é a camada da verdade, né? Uma vida mais intelectual e assim por diante. Né? Vamos falar dessas aqui que eu acho que são as principais. E foi aí que entra a minha história com a medicina. Precisei fazer essa introdução porque, assim, eu venho de uma família que sempre teve uma vida muito confortável, né? Meu pai é funcionário público, minha mãe tem o trabalho dela lá, nunca faltou nada, né? Sempre tive condições. E eu sempre olhei para o dinheiro mesmo, não como um grande desafio, né? Não como um grande problema ali, como, meu Deus do céu, eu preciso... O que eu mais preciso fazer no mundo é ganhar dinheiro, né? Eu preciso resolver isso. Não, eu já tinha uma vida confortável, sempre fui uma criança muito amada, né? Então, minha quarta camada lá fechou, meus pais sempre me deram muito suporte. Eu queria comprar livros, eu queria estudar. Tá aqui, pode comprar. Livro eu sempre vou te dar, pode pedir o que tu quiser. Então, eu sempre tive essa... Via meus pais lendo, obviamente, né? Então, vem o exemplo ali. E, logo de início, né? Eu tinha força, eu sabia fazer algumas coisinhas no mundo, eu não me preocupava muito com o retorno financeiro disso, eu queria mais mesmo poder ajudar as pessoas com aquilo que eu tinha. E aí começou a surgir alguns questionamentos, né? Tipo assim, cara, será que é só isso? Será que... qual é o sentido desse negócio aqui? Eu comecei a fazer algumas perguntas um pouco mais... profundas para a idade que eu tinha. Né? Isso foi lá com 12 anos, eu comecei a estudar um pouco mais, 12, 13, 14. E eu comecei a fazer essas perguntas e para mim foi muito... nossa, que maravilha, né? Você foi agraciado. Não, isso foi horrível, porque assim, eu não tinha maturidade para responder e eu não tinha... E hoje, né, essa despreocupação com o dinheiro, eu tenho família, tenho filho, tenho um monte de coisa... No início da minha carreira me atrapalhou muito, né? Então, não tinha essa mentalidade financeira, empresarial, né? Então, isso me atrapalhou bastante. E essas perguntas que
eu comecei a me fazer muito novo, eu acabei tentando ir buscar respostas em muitos lugares. Né, acabei caindo um monte de religião esotérica, acabei estudando um monte de coisa, de filósofo ruim, né? Por exemplo, eu brinco, né, que o Nietzsche é o filósofo do adolescente, né? É revoltado com o mundo, aquela coisa toda. Então, eu acabei estudando acabei caindo num niilismo mesmo, né? A vida é isso aqui, morri, acabou, não tem mais nada, então vou tirar o máximo de proveito que eu quero. Pessoal, o Nietzsche é o filósofo que escreveu o Anticristo, né? Então, ele era... O Nietzsche, você percebe no jeito que ele conversa, no jeito que ele fala nos textos dele. Eu também estudo filosofia, tá? O jeito que ele escreve os textos deles é realmente contra a família dele, que era muito religiosa, né? Ele veio de uma família religiosa e que ele percebia muitas coisas ruins que aconteciam na família, e a família dele fazia coisas do mal ali, mesmo sendo dentro de uma religião. Então, o que a gente precisa tentar até apartar aqui do que a gente fala de religião e espiritualidade é que espiritualidade não tem a ver com uma religião específica, né? Tem a ver o jeito que a pessoa vê a vida e etc. Então, Nietzsche é o filósofo do anticristo ali, né? Eu brinco assim que na filosofia a gente conhece o filósofo pela sua vida, né? Sim. Então, uma seara aqui meio nebulosa, né? Mas aquela questão de nutricionista pode estar acima do peso ou não pode, né? O médico que trabalha com, sei lá, nutrologia pode estar acima do peso ou não pode. Então, cardiologista, né? Cardiologista. Cirurgião bariátrico. Exatamente. Então, tem muito dessa... de que, beleza, cara, o cirurgião bariátrico que é obeso, a técnica dele não tem muito a ver com a vida dele, né? Ele pode ser ótimo tecnicamente. O filósofo não tem como separar esse negócio. Então, o filósofo, a gente olha para a obra dele olhando para a vida dele. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar um Sócrates da vida. Pô, o cara tinha filho, tinha família, era um guerreiro, era um cara que cuidava do corpo dele e no tempo livre ele pensava sobre a vida e trazia conclusões sobre a vida real que ele tinha, sobre aquela coisa ali que ele fazia, né? Ele tirava conclusões daquilo. Aí a filosofia precisa estar embutida dentro do filósofo. Aí a gente olha para Nietzsche, ele escreve sobre o Übermensch, né? O homem que está acima do bem e do mal. Mas ele era um cara fraquinho, não saía dentro do quartinho dele, tinha medo do mundo, né? Ficava lá escrevendo um negocinho, tinha medo de mulher, né? Ele mesmo fala nos livros dele. Tinha medo de mulher, aquela coisa toda. Então ele era tipo assim, um homem amedrontado diante da vida. E ele escreve sobre o homem acima do bem e do mal. Então é meio que uma coisa assim, cara, beleza. É uma ilusão dele. É uma obra ficcional, digamos assim, né? Mas, enfim. Bom, pulando um pouco disso, eu caí nessa seara de ter perguntas grandes para responder sem maturidade para respondê-las, né? Então, isso durante muito tempo me angustiou, né? Já tive até compulsão alimentar por essas angústias. Eu engordei 40 quilos, depois eu emagreci os 40 quilos. Numa época que eu era mais jovem. E isso sempre foi uma grande questão para mim, né? Onde é que está a verdade? Onde é que está o sentido do negócio? Onde é que está? E aí eu acabei caindo em algumas coisas esotéricas, fui estudando. E ali naquele caminho eu fui percebendo mais ou menos onde é que estavam as respostas, né? Eu fui percebendo, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui mais para cá, isso aqui mais para lá. E até esse caso da compulsão alimentar eu trouxe aqui justamente porque foi uma das grandes mudanças que eu tive. Cara, eu engordei 40 quilos. E aí, em 6 meses, eu emagreci os 40 quilos. Comecei, né, a fazer jejum, comecei a cuidar da minha saúde, comecei a fazer atividade física, comecei a me esforçar ali para ter o meu corpo de volta. Minha saúde também, obviamente. E surgiu aquela dúvida assim, ó. Cara, por que há 6 meses atrás eu estava sentado num sofá comendo um pote de Nutella sem conseguir fazer nada da minha vida? E por que hoje, 6 meses depois, eu comecei a fazer as coisas e hoje faço, e hoje sou ativo, e hoje vou para academia, e hoje eu treino, faço crossfit, faço isso, faço aquilo, e não é um peso como era antigamente. O que mudou aqui dentro? Qual foi a chave? Né? Eu falei, cara, tem alguma coisa dentro da cabeça que controla isso. E o meu estudo começou basicamente por isso, né?
foi uma tentativa ali. Eu fazia direito, fiz 3 anos de direito, vi que não era o que eu queria, justamente por essas indagações, né? Eu treinava bastante na época, tinha um shape legal ali, fazia dieta. Eu gostava mais de estudar nutrição e treino do que propriamente o direito, né? Eu falei, cara, acho que eu vou para medicina que eu posso estudar os dois juntos, então vou para esse lado. E essa parte da mente, né? Essa parte da mente, falando, cara, qual que é o caminho? Até que eu conheci a psiquiatria, né? Conheci a psiquiatria através do Ítalo Marcilli, que juntava a filosofia, que eu estudava desde os meus 12 anos de idade, que juntava a parte mental, que juntava a parte física. Eu falei, cara, acho que é por aqui, né? E aí, ali mesmo, logo no início da faculdade, já meio que decidi que era isso que eu queria. Comecei a fazer, assim, sei lá, uns 2.000 cursos durante a faculdade, né? Dessa seara, dessa área, muito voltado para a psicoterapia, que era algo que eu achava que o psiquiatra fazia com excelência, né? Eu falei, cara, para ser um psiquiatra bom não é só prescrever medicamento, tem que fazer a psicoterapia. Tive alguns médicos que me acompanharam, que me trouxeram essa visão também, que me inspiraram, né? E aí eu comecei a estudar muito essa parte. E me formei fiz a formação em psicoterapia do Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica e me tornei psicoterapeuta. E comecei a atender na faculdade já, né? O que é um psicoterapeuta? É a mesma coisa que um psicólogo faz? Não. O psicólogo usa a ferramenta da psicoterapia, assim como ele usa laudos, assim como ele usa testes, assim como ele usa N coisas. A psicoterapia é só uma das coisas que o psicólogo faz. O psicoterapeuta só usa a psicoterapia. Então, o psicoterapeuta é mais limitado, não é regulamentado, não tem um conselho, não tem nada. Então, tem um balaio de gato aí no meio, né? Muita gente ruim, muita gente boa. Tem assim como toda a profissão, né? Exatamente. E comecei a atender, né? Chegava a atender 15 pacientes por dia. Na época do internato tinha os plantões, né? Então era segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Então, os dias que eu não estava ali dentro do plantão, eu estava atendendo. E aí eu juntava todos os pacientes em um dia, nos dias que eu tinha livre, né? E tinha muito paciente. Então, eu chegava a atender 15 pacientes num dia. Até que eu cheguei um dia e falei assim, cara, não vai dar mais, né? Tô chegando de noite sem energia para nada. Se eu continuar assim, logo vai dar um burnout, vai dar alguma coisa. Então, eu reorganizei minha agenda, né? Mas desde essa época eu já sabia que a psicoterapia era muito importante. E, aliado a isso, desde o início da faculdade, também eu estudei muito a medicina integrativa, né? Cara, às vezes é falta de vitamina, às vezes é falta de mineral. Como é que eu tenho hábitos de vida, né? A Associação Americana de Psiquiatria traz muito fatores de proteção para um episódio depressivo, para algumas doenças mentais. Então, eu comecei a usar como é que os meus hábitos de vida, né, poderiam me trazer uma tranquilidade maior diante da vida. Pô, fazer um aterramento, fazer sauna, pegar sol, né, se expor à luz solar, sei lá, a alimentação que eu tinha, jejum, né, eu faço jejum até hoje, não recomendo para todo mundo, obviamente, mas é uma coisa que para mim funciona muito bem. E aí eu fui juntando esses dois conhecimentos, até entender que tinha uma seara ali que o negócio cruzava, né? Falei, cara, então acho que eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. E aí hoje os seus atendimentos são realmente esse mix, né? De atendimentos. E hoje, vários pacientes, às vezes, eles chegam para mim e falam assim, mas qual que é a sua especialidade? Aí, às vezes, você tem que contar a história, né? Então, assim, hoje eu não acredito que eu faço só medicina esportiva. Eu não acredito que eu faço só medicina integrativa. Eu não acredito que eu faço só cirurgia. Porque, realmente, acho que quando a gente vai se estudando mais outras coisas e consegue trazer vários conhecimentos para dentro da medicina, poxa, é quando você consegue realmente ajudar e transcender. Então, a gente fala, poxa, cara... eu transformo pessoas, transformo de um jeito diferente. E assim, às vezes as pessoas acham que você treinar, você fazer dieta, você não sei o que, quer dizer que tipo, você tem tempo para fazer alguma coisa. Que a falta, tipo assim, que a presença disso quer dizer que você tem tempo para fazer. Ontem eu tava conversando com um colega, falou, não, mas pô, você tem tempo, né? Pô, você treina todo dia, tal, não sei o que, blá, blá. Falei, cara, desculpa, mas hoje em dia eu trabalho mais do que eu trabalhava como eu era só cirurgião.
Mas não é que eu tenho tempo, é que isso faz parte de não só de um estilo de vida, mas faz parte de algo que eu prezo, que é a minha saúde mental, que se eu não tiver meu exercício físico, não vai adiantar. Eu não vou conseguir me manter, não vou conseguir tocar as empresas, não vou conseguir fazer as outras coisas. Então, se as pessoas não começarem a acreditar que chegar nesses pilares é importante para eles viverem uma vida boa, não vai adiantar. Sempre vai achar que, não vou procurar o médico do esporte porque eu não quero treinar. Cara, você não tem que treinar para emagrecer. Perfeito. Tem que treinar porque você precisa viver bem. Perfeito. Né? Dentro da psicoterapia, a gente tem muitas linhas, né, de trabalho ali. Tem a psicanálise, tem o TCC, tem o behaviorismo, tem a logoterapia, enfim, né, tem inúmeras linhas. Quando eu comecei, eu fui mais para a linha do TCC, tinha comprovação científica, aquela coisa toda, né? Então, funcionava cientificamente muito bem. O TCC, pessoal, é terapia cognitivo-comportamental. Isso mesmo, perfeito. E aí, a ideia foi que eu vi que funcionava para muitos pacientes, mas para outros não funcionava. E aí, eu comecei a estudar outras coisas. Fui para psicanálise, né? Fui para análise, fui buscar diversas linhas ali, porque essa aqui trata mais trauma, mais problema emocional. Essa aqui é mais problema comportamental, isso aqui é mais hábitos, isso aqui é mais problemas filosóficos, sentido da vida, outras coisas. Então, eu fui meio que me especializando em tudo, né? E aí o paciente pergunta, qual que é a linha que você trabalha? A que você precisa, né? Então, assim, porque vai chegar ali, eu vou ter que saber resolver o que está acontecendo e eu vou usar um pouco de cada coisa ou vou usar puramente alguma coisa se eu ver que é algo mais específico. Mas as coisas meio que se entrelaçam, né? Então, tu vai utilizando ali a linha que o paciente precisa mesmo. Então, é a minha linha, né? E eu acho que é justamente isso que vai nos tornando único, né? Essa personalidade mesmo de saber articular isso e trazer isso para o paciente. E na medicina é a mesma coisa, né? Esses dias eu fui cancelado no Twitter. Mais um, né? Cancelamento. Não saiu o meu nome nem nada, mas eu respondi um story falando assim, pediram se eu tinha residência, né? E eu não tenho residência. Então, eu não fui fazer residência porque, obviamente, já tinha filho, já tinha esposa. Não, a vida de um residente, para mim, não com a bolsa que o residente ganha, não comportaria. Então, eu tive que trabalhar e não tive a oportunidade de fazer. Se eu tivesse, eu realmente teria feito. Mas a circunstância me impediu. Só que hoje eu faço 3 pós, né? Faço em psiquiatria no Einstein, faço de medicina integrativa da Associação Brasileira, de medicina funcional integrativa, faço de nutrologia na Uningá. Então, eu faço diversas coisas. E aí, eu falei, pedindo, tem residência? Falei, não tenho, faço essas 3 pós. E aí, colocaram lá no Twitter como se, assim, eu fizesse as 3 coisas para atender todo mundo e receitar qualquer tipo de coisa para ter 200 pacientes por dia e enganar o paciente e ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, charlatão, né? Aquela coisa que adoram acusar o médico. É um charlatão que quer fazer tudo e deve só prescrever bomba para os pacientes. Não, né? O que acontece? Eu tenho um público muito específico, porque eu descobri todas essas coisas e eu vi que, além de curar pessoas que estavam mal, eu posso pegar pessoas que estão bem e torná-las ainda melhor. Exatamente. Então, hoje eu trabalho mais voltado para essa performance mesmo, né? Então, a minha linha de atendimento vai justamente, primeiro, organizar o terreno biológico. Geralmente, os problemas não acontecem por excesso de trabalho ou de rotina ou de coisa, mas por falta. Falta de combustível, né? Se eu não estou colocando combustível, uma hora meu carro vai dar problema. Se eu estou colocando, só preciso fazer essa revisão de vez em quando, né? Então, organizar todo esse terreno biológico, organizar toda essa biologia, essa bioquímica do paciente, e aí depois sim, né, que ele já está bem, já está disposto, o corpo já está bom, já está equilibrado, aí entrar com ajustes finos, né? Beleza, vai gravar o podcast hoje. Léo, tu precisa ter mais fluência verbal, tu precisa ter mais empatia, estar mais concentrado. Então eu vou organizar a tua rotina para que hoje funcione assim. Por exemplo, tu vai operar amanhã. Tu tomar café antes da cirurgia, dá tremor de mão. Tu não vai ter um ajuste fino ali, manual, que tu vai precisar. Vamos colocar um outro tipo de stack estimulante, aqui, né? Para que tu tenha foco, para que tu tenha aquela imersão ali dentro da cirurgia e não tenha os sintomas físicos disso. Então, de ajustando essa rotina, vai pro final de semana, vai relaxar.
vai passar com a tua família. Então, não precisamos estar tão focado e nem tão disposto, precisamos estar mais recuperando. Então, vamos organizar a rotina para isso, né? Então, hoje, fazendo esse ajuste fino mesmo, né? Então, primeiro, como médico, organizando tudo que tem que organizar, curando tudo que tem que curar, e depois essa curadoria mais, essa mentoria mesmo, de trazer essa performance para os pacientes. E aí, justamente, é esse tipo de público que eu atendo preferencialmente e majoritariamente hoje. Então, todos os meus estudos que eu tenho, psiquiatria, nutrologia, integrativa, isso, psicoterapia, que eu continuo estudando, toda aquela coisa, é para esse paciente. Não é para eu colocar lá, eu sou nutrólogo, psiquiatra, até porque eu não posso, né? Pós-graduação não ganha título. Então, colocar lá no meu consultório e qualquer coisa que aparecer eu atender. Não, eu tenho um nicho bem específico. Só que eu quero levar o máximo possível de conhecimento que eu posso para esse nicho específico, né? Então, é até uma honestidade intelectual que eu tenho, falando, cara, será que é isso, né? Será que eu vou estar realmente ajudando o paciente? Será que eu vou estar trazendo essa melhora para ele se eu não souber esses assuntos? A gente até cai naquela síndrome de impostor volta e meia, né? Porque a gente conhece todas as... Sabe tudo que tem que estudar. Fala assim, cara, putz, como é que eu vou fazer se eu não fiz aqueles outros 2.000 cursos que eu preciso fazer ainda para trazer esse paciente? Mas a ideia é justamente quanto mais a gente sabe, mais ignorante a gente sabe que é também. Sim, né? com certeza. Só que aí tu tem que olhar para o conhecimento que tu tem e falar, cara, eu já sei. Isso aqui eu consigo coisa. fazer, isso aqui eu não consigo. Eu acho que a ética na medicina tá muito nisso, né? Tipo assim, em você entender até onde está a sua capacidade. Né? E falar pro cara, olha, não sei fazer aqui, mas até aqui onde eu sei, se você seguir vai dar bom. Né? Eu falo às vezes, qual que é a sua especialidade? Cara, não, eu vou fazer um gerenciamento da sua vida, eu sei o que você precisa. Disso. Eu não consigo fazer tudo, não consigo fazer a sua dieta, não consigo treinar para você, eu não consigo, eu não tenho formação em psicoterapia, eu não consigo ser seu terapeuta, mas eu consigo aqui me ajustar da parte médica e etc. Então, poxa, dessa parte aqui eu consigo te entregar, mas você vai precisar entregar o restante. Mas, pô, eu quero... Não dá. Não dá o que você quer. Passa aí um negocinho para eu tomar, não quero fazer tudo isso. E assim, às vezes nem todo mundo tá preparado para escutar, né? Que talvez ele não pode ainda tá... Ele quer fazer tal coisa, mas ele não pode por causa disso. Já tive a perder paciente por causa disso. Cara, eu quero fazer lá. Assim, do jeito que você tá fazendo, você não vai chegar lá. Vem aqui que eu vou te gerir até você chegar lá. Mas nem todo mundo é preparado para escutar, às vezes, uma verdade, né? Cara, eu aprendi uma coisa no meu internato, quando eu passei na medicina, com um professor meu de cardiologia. Cara, aquilo para mim foi uma aula, assim, aquilo ali me emocionou mesmo, né? Nós atendíamos os pacientes, chegava para ele, estava sentado numa mesinha bonitinha, passava o caso, ele discutia conosco a conduta e lá na hora de ir dar a conduta ele ia junto, né? Levava as prescrições e tudo e passava as orientações para o paciente, né? Pedia para a gente passar também e ficava observando. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi um dia uma senhorinha assim, com um monte de comorbidade, um monte de coisa, e ela tinha um problema bem específico, né? Que precisava uma medicação ali que era mais agressiva, dava um pouco de efeito colateral, tinha que ter um regramento dos horários muito grande. E ele viu pela condição dela que ela não ia conseguir fazer aquilo, sabe? Ela disse assim, cara, não sei se vai dar. O que ele fez? Ele passou uma outra medicação, né? Que fazia sentido para ela, uma coisa de pressão, que era uma pressão alta, ela tinha também, né? Então, passou uma medicação dessas e não passou essa outra medicação. E ele chegou lá e falou, ó, tá aqui a medicação, tá? Volta daqui a 2 semanas, porque era um retorno de 15 dias para ver como é que a senhora tá. E aí eu olhei e falei assim, depois que ela saiu, eu falei, como é que não passou o remédio para ela? Ela precisa. Calma, deixa ela começar a tomar um remédio, que não é tão difícil e que não vai causar nenhum problema para ela nesse momento. Daqui a 15 dias ela não é uma questão grave, ela não vai morrer se ela não tomar esse remédio hoje, né? Daqui a 15 dias ela volta, vou ver como é que foi a adaptação dela, se ela aderiu ao tratamento ou não, e aí eu passo a medicação. A gente não pode passar, senão ele não vai tomar, não vai voltar, não vai acontecer nada. Então a gente vai fazendo esse caminho. E é basicamente isso que tu acabou de dizer e que eu costumo fazer no meu consultório, chegar e falar assim, ó, beleza,
tornar ter uma alta performance empresarial, física, no relacionamento, negócio. Beleza, vamos começar devagarinho, é um caminho para chegar lá. Temos que começar pelo menos treinar todo dia, temos que começar pelo menos comer direitinho, e aí depois a gente vai tendo esse crescimento. Alguns vão dizer que não, né? Não, eu já queria tomar um negócio aqui, já queria tomar um negocinho aqui. Vamos falar, não é assim, né? O paciente chega me pedindo coisa, eu falo, cara, não, né? Meu CRM que está em jogo, é o meu nome que está em jogo, eu nem te conheço, nem sei se tu vai seguir as coisas, né? Tem que ter um cuidado muito grande quando vai fazer alguns tipos de tratamento. E eu não vou colocar o meu nome em risco, né? Quando tu me mostrar confiança aqui, quando eu puder confiar em ti, a gente pode tentar fazer isso junto. Aí tem alguns que falam, cara, beleza, tu é muito responsável, é um médico assim que eu quero. Tem gente que vai dizer, não, eu vou procurar um que passe isso para mim e tá tudo certo, né? Então, é saber o público mesmo que tu se conecta ali, e os que tu acaba se conectando vai ter uma aderência, vai ter um resultado muito grande, né? Eu acho que é saber... Não é para atender todo mundo, não é para querer salvar todo mundo, mas ter esse cuidado mesmo, né, com as pessoas que tu acaba... Eu sempre brinco, eu digo mais não do que sim no meu consultório. Chega o paciente lá, eu digo, ó, eu não vou saber resolver, vou te encaminhar para o médico tal, para o fulano de tal, é da minha confiança, ele vai fazer isso para ti. Cada 10 que chega por dia, eu acho que 13 eu atendo, né? O resto eu encaminho para outros colegas que sabem resolver o problema muito melhor do que eu, que não é exatamente nisso que eu sou especializado, né? E aí, nesse que eu sou especializado, o resultado é muito grande, né? Sim. Isso é muito legal, pessoal. Vocês estão vendo que, né, da parte médica, realmente tem que ter uma parte de conexão, né? Não é tipo, não é atender de baseada, né? Às vezes a gente atende realmente pacientes que às vezes não estão preparados. Isso causa realmente uma desconexão entre o médico e o paciente, e isso pode também prejudicar no tratamento. Isso é uma coisa que chama realmente relação médico-paciente. E às vezes há uma quebra, né? E se é uma quebra, a gente não consegue atender muito bem. Pessoal, eu adorei esse episódio, eu acho que a gente falou muita coisa, muito do que a gente prega mesmo, né? Da parte de hábitos, da parte do metabolismo, de como a gente pode mudar, e realmente da parte da inteligência emocional, e também transcender para a parte do espírito, né? Que eu acho que é difícil a gente falar isso num podcast, que acho que para falar sobre a parte espiritual, acho que... Eu gosto de falar de virtudes, né? Então, tipo assim, tem virtudes, cara, tem coisa que é melhor e coisa que é pior. Vai por aí que funciona mais fácil. Mas fazer a parte espiritual, acho que precisa realmente de aprofundar muita coisa, né? Isso é muito difícil. Mas o Bernardão trouxe um conhecimento ímpar aqui. Eu acredito que quem assistiu o episódio inteiro vai conseguir se beneficiar de várias coisas, principalmente entender em qual camada que você está, como que você pode se conectar, como você pode subir de camada, e como que esse amadurecimento vai te trazer saúde, né? Não só psicológica, mas física também, né? Então, isso eu acho que as pessoas estão carentes. E, Bernardão, dá um último recadinho pro pessoal aí, onde, se eles quiserem te encontrar, como é que faz? Perfeito. Meu Instagram é @Dr. Bernardo Busanello, com S e 2 L's, a vida inteira tendo que soletrar o sobrenome. Né? Cara, o recado que eu dou é, assim, cuide de você, né? Não é para aquele amor próprio, aquela coisa excessiva, exacerbada, egoísta, mas se eu tenho uma transformação mesmo, né, se eu consigo trazer em mim algo maior, eu consigo entregar isso para os outros. Né? É aquela coisa, a lei do dar e receber. Primeiro eu preciso, né, entregar algo para fora, eu preciso trazer algo para fora, e aí sim as pessoas, por um passe de mágica, começam a trazer para mim também, né? Então a gente recebe aquilo que emana, né? Aquilo que a gente emite. A minha sugestão mesmo é que a ideia de cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar do espírito seja um pilar meio que diário, né? A gente acorde todos os dias com esse pensamento, com essa ideia de que vou fazer 5 minutinhos de atividade hoje, se for o caso, tu não está acostumado, né? Vou fazer, sei lá, uns agachamentos aqui. Vou comer um pouquinho melhor hoje no almoço. Vou selecionar um pouquinho melhor aquilo que eu já como mesmo. Vou tentar desenvolver um pouquinho a paciência, né? Não, a paciência ela não vem porque eu sou forte, ela vem porque eu amo, né? Então eu amo aquela pessoa, eu amo meu colega de trabalho, eu amo o meu funcionário. Eu vou tentar desenvolver um pouquinho a paciência hoje, vou treinar isso aqui.
vou tentar fazer aquilo que é bom, né? Vou dar uma esmola, vou fazer uma oração, vou fazer algo ali para o outro, para o bem comum. Então, quando a gente começa a realizar isso, a gente vai entendendo que o caminho da vida, ele é ser, né? Primeiro eu sou, depois eu tenho, o ter, o fazer e por último ter, né? Então, primeiro eu sou, depois eu faço as coisas e por último eu tenho as coisas, eu recebo as coisas, né? Nós temos um olhar muito materialista da vida, em que o ter vem antes de qualquer outra coisa, né? Eu quero ter o carro, eu quero ter sucesso, eu quero ter um negócio multimilionário, mas isso é a última escada, né? E, bom, a gente sabe que está na sexta camada fazer dinheiro. Fazer dinheiro é fácil. O problema é resolver as outras coisas da vida. Com certeza. A questão de relacionamento, a questão de até uma vida espiritual que a gente estava falando aqui, da criação dos filhos, né? Um papel social. Então, muitos pacientes me procuram depois de já ter feito alguns milhões e, cara, eu preciso melhorar em outras áreas da minha vida. Falo, cara, agora que começa a briga de verdade. Fazer dinheiro é fácil, né? Não é fácil, mas é mais simples do que essas outras coisas. Então, é esse o caminho, né? Cuidem disso todos os dias. Como eu falei, quiser me achar lá no Instagram, às vezes eu posto conteúdo, tenho muito filho em casa, não dá tempo. Ele tá chegando mais 2 agora, tivemos que correr com esse podcast aqui, porque a esposa dele tá grávida de gêmeos, tá para nascer já, né? Exatamente. Essa semana na próxima aí já estão ao mundo. Perfeito. Mas, cara, foi um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. E agradeço também aos ouvintes aí, né, por estarem aqui comigo. Se tiverem alguma dúvida aí, deixa nos comentários aí que vou dar uma olhadinha, depois eu respondo. Tá bom? Valeu. Valeu, pessoal. Nerdão, brigadão. Até o próximo. Abraço.